Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os planos de estudo tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 3, semana 4. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar aí nos grupos de vocês. Se precisar falar comigo, pode me procurar no Instagram e vamos juntos fazer as atividades essa semana. Pode pegar o seu caderno aí. Vamos lá! Pessoal, essa semana a gente vai falar um pouco, sobre as populações indígenas aí do Brasil. Vamos aí a número 1. No mapa abaixo, você consegue identificar alguns dos principais povos indígenas presentes no território brasileiro, na América pré-colombiana. Observe e logo em seguida responda as questões abaixo. Então a gente tem um mapa que tem alguns dos povos indígenas, do Brasil. São vários povos, então esses são só alguns. A gente tem outros povos aí que também viveram no Brasil, que ainda vivem no Brasil. Uma outra coisa que é importante a gente entender, pessoal, que essa divisão, ela é feita muito pela língua que eles falavam, a gente chama de tronco linguístico, porque algumas línguas elas se parecem mais com as outras, então elas têm, uma mesma raiz, como por exemplo o português e o espanhol, eles parecem, Agora o português e o inglês ele já é diferente um do outro, e assim também é com a língua dos índios, então a gente vai ter algumas tribos, alguns grupos indígenas que falam línguas parecidas. E aí, essas tribos vão ser agrupadas aí nesses povos, ok? E outra coisa que é importante a gente lembrar é que essa é uma separação feita depois, Os índios, eles não se chamavam, na maioria das vezes, pelos nomes que a gente vai ver aí. Na letra A está perguntando quais povos indígenas que ocupavam o território brasileiro na América pré-colombiana estão representados na imagem. Então está perguntando só os que estão representados na imagem. A gente vai ter aí os Aruac, os Caribe, Tupis, Gês e Guaranis. Como eu falei, existiam outros, mas nessa imagem são representados esses. Pesquise no livro didático ou na internet informações a respeito desses povos. Então está pedindo algumas informações. Eu trouxe algumas informações aí para vocês. Os Aruac, também chamados de Aruaques ou Arawak, foram os primeiros nativos a fazer contato com os portugueses. É uma característica deles. Os Caribe ou Caraíbas. As mulheres viviam em casas separadas dos homens. Então a gente vai ver que cada tribo indígena, pessoal, ela se organiza de uma forma. Existiam tribos indígenas que moravam todos na mesma casa, no mesmo local, que moravam em locais separados. Os Caribe, por exemplo, as mulheres viviam numa casa e os homens em outra. Os tupis. Os tupis são os índios que falavam ou falam línguas pertencentes ao tronco tupi. Constituem a mais conhecida etnia indígena brasileira. Como eu falei para vocês, é uma separação por língua, e o tronco linguístico tupi, são línguas aí que se parecem. Bom, a gente tem aí também os Gês. Raramente eram encontrados no litoral, com exceção de algumas tribos na Serra do Mar. Então eram tribos que viviam mais no interior do continente. E os Guaranis. Os Guaranis falavam a língua Guarani, do tronco linguístico Tupi e da família Tupi-Guarani. Então também aí do tronco linguístico, como eu já expliquei para vocês. Quais outros povos indígenas ocupavam o território brasileiro na América pré-colombiana? Então a gente tem, perguntando outros grupos que viviam aí no território brasileiro. Eu trouxe alguns desses grupos para vocês. Os Timbira, Aimoré, Goitacás, Carijó, Carajá, Bororó, Botocudo, Aruã, Pareci, são alguns desses povos, Conibó, Guaná e Terena. Existem outros povos, Esses são só alguns dos exemplos que eu trouxe para vocês, beleza? Vamos lá, letra D. Quais povos indígenas ocupavam a região que hoje compreende o estado de Minas Gerais? Pessoal, olhando esse mapa, que o PET trouxe para vocês, a gente tem os Gês e os Guaranis, A gente tem outros povos, só que eu coloquei aí só observando o mapa. E a letra E, pesquise na história da sua cidade e descubra quais povos indígenas habitavam o seu território. Então você vai fazer uma pesquisa e tentar descobrir aí quais os índios que viviam na região aí. Trouxe para vocês aqui um mapa de Minas Gerais, esse mapa de Minas Gerais aí que está no site do estado, e ele tem algumas regiões aí, de Minas Gerais e tem os povos indígenas, que vivem nessas localidades. Então vocês podem tentar localizar aí a cidade de vocês, mais ou menos pelo mapa de Minas Gerais,
para tentar descobrir quais os povos indígenas aí, beleza? Agora vamos ao número 2. O Parque Nacional da Serra da Capivara é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza, que se localiza nos municípios piauienses de Canto do Buriti, Coronel José Dias, São João do Piauí e São Raimundo Nonato. Esta área tem a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos da América. Estudos científicos confirmam que a cadeia montanhosa de Capivara era densamente povoada na era pré-colombiana. Abaixo você pode observar uma das milhares de pinturas rupestres do sítio arqueológico da Serra da Capivara. Observe com atenção e logo em seguida responda as questões. Então a gente tem aí, né, uma pintura rupestre feita no Brasil, né, e tem fazendo algumas perguntas. Qual o nome que se dá a esse tipo de registro? Pinturas rupestres, não é isso? Na letra B, quais foram os recursos utilizados para fazer essa pintura? Então vamos lá. O homem raspava alguns minérios para obter o pó colorido e misturar com cera de abelha ou resina de árvores, ou mesmo sangue de animais e também alguns vegetais, né? Então, ele misturava, fazia essa mistura e fazia os desenhos nas paredes das cavernas. Às vezes ele fazia com a própria mão, né, com os dedos, ou ele fazia pincéis com pelos de animais. O que essa imagem nos diz a respeito do povoamento da América? Isso mostra, essa imagem consegue mostrar a forma de vida deles, né, suas características. Algumas, né, das características desses povos aí. Agora vamos à letra D. Observando a imagem, é possível dizer quais eram os possíveis hábitos dos povos que habitavam o continente americano na antiguidade? Sim, né, um dos hábitos que dá para a gente ver aí é que eles praticavam a caça de animais. Ok? Na letra E. Quais as diferenças entre os registros feitos pelos povos pré-colombianos no Brasil e os povos da Mesopotâmia? Os povos da Mesopotâmia desenvolveram sistemas de escrita, como a escrita cuneiforme. Então, eles desenvolveram uma outra forma. Né? Aqui a gente vai ter muita oralidade, né? As histórias passavam aí de pai para filho, né? De avós, os mais velhos. Então, a oralidade vai ser uma marca aqui. Enquanto na Mesopotâmia a gente já vai ter, né, o desenvolvimento da escrita. Agora vamos ao número 3. Há cerca de 10 mil anos, grupos nômades marcaram suas culturas com edifícios de conchas, restos de peixes e outros animais. Esse amontoado de conchas ficou conhecido como sambaquis, povos que viveram no Brasil no período pré-histórico. E aí a gente tem uma imagem, né, como se fosse de uma montanha aí de conchas, né, e restos de peixes e outros animais, ok? E a gente tem um mapa, né, na localização desses sambaquis. A letra A, o que você observa na imagem? Essa é uma resposta pessoal. O que você está vendo na imagem? Você vai fazer uma descrição da imagem. E na letra B, pesquise no livro didático ou na internet e descubra a função dos sambaquis. Vamos lá, o que eram os sambaquis? São enormes montanhas erguidas no litoral, feitas por povos que habitaram o litoral do Brasil na pré-história. Eles são formados principalmente por restos de moluscos, crustáceos e peixes. Né? Então, eram lá que eles jogavam, eles depositavam aí, né, os seus restos, né, de alimento. Na letra C, olhando para o mapa da imagem 2, quais regiões do Brasil foram habitadas pelos povos dos sambaquis? Então, a gente vai ser no litoral, né, da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, São Paulo, coloquei São Paulo 2 vezes, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, todos esses aí estados que tinham a presença dos sambaquis. Na letra D, de que forma podemos relacionar os sambaquis com a sua presença no litoral do país? Então, eu trouxe para vocês aí, ó, as comunidades que produziram os sambaquis viviam no litoral e sua principal fonte de alimentação vinha do mar. Então, eles se alimentavam daquilo que eles retiravam do mar e eles iam jogando aqueles restos no mesmo local, formando, né, aquelas montanhas lá. Na letra E, o que o estudo dos sambaquis pode nos oferecer a respeito dos povos que habitavam o Brasil no período pré-histórico? Os sambaquis são excelentes fontes históricas para o estudo da pré-história brasileira, pois apresentam restos materiais da cultura deste período. Com eles é possível descobrir do que se alimentavam e como viviam. Então, estudando esses sambaquis, a gente consegue descobrir mais sobre o modo de vida desses povos. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar nos grupos de vocês. Muito obrigado. Se precisar falar comigo, pode me procurar no Instagram. Até a próxima. Valeu!